Gente, vamos lá então, vamos falar de Grêmio. Obrigado pela tua companhia aqui no canal. Quem me acompanha aqui no nosso espaço já sabe que eu cobro muito da direção a contratação de um meia armador. Um cara que chegue, vista a camisa e resolva o problema, ou seja, no mínimo, um reserva para o Cristaldo, porque a gente tem uma certa deficiência nesta posição e a gente vai sofrer ali na frente pensando na Copa América, porque os campeonatos nacionais não irão parar, então são 9 rodadas que o Grêmio vai estar sem o Cristaldo, que provavelmente irá servir a seleção paraguaia, embora ele seja argentino, ele se naturalizou paraguaio para jogar na seleção. Então serão 9 rodadas que o Grêmio ficará sem um jogador da posição ou contará com o Natan Pescador. Bom, chegamos ao ponto então. Natan Pescador. Um jogador que chegou no início do ano passado, vindo do Atlético Mineiro, um jogador que não estava ganhando chances por lá, inclusive estava vindo de um empréstimo do Fluminense, assinou um contrato de 3 anos com o Tricolor, com um salário na casa ali dos 350, mais algumas questões que chegam a 400 mil reais. Um salário alto que impediu inclusive o Grêmio de emprestar o Natan ao Criciúma. O Criciúma, no início agora da janela, chegou a sondar a situação do Natan, queria levá-lo por empréstimo, só que o alto salário é óbvio que impediu. O Criciúma é um time pequeno, um time pequeno, médio, que não tem condições de pagar 350, 400 mil reais de salário para um jogador. E o Natan, ele vai se tornando um problema pro Grêmio, porque é um jogador que quando entra, ele não se envolve com a partida, ele toca pro lado, ele toca para trás, ele não chuta gol, ele não arma uma jogada, é um jogador que parece não estar envolvido com a partida. E assim, o próprio Renato parece estar entendendo e tentando passar um recado ao Natan. Peguem os últimos jogos, vamos ver, vamos pegar. Olha só, o Renato nas últimas partidas, quando ele tirou o Cristaldo, quem ele colocou de meia? Quem ele colocou na função? Quem ele improvisou na função? O garoto, o Jonathan Robert. Jogador que infelizmente acabou lesionando mais uma vez o joelho, mas ele estava sendo preparado pelo Renato para ser o meia armador da equipe, e não só durante os jogos, nos treinamentos também. O Renato parece não estar contando com o Natan para o restante da temporada. Só que contar com o Jonathan Robert também é um risco muito alto. Infelizmente, apesar de ser um grande jogador, de ser um jogador de muita técnica, de ser um jogador que pode sim ajudar muito o Grêmio ali na frente, o Jonathan ele já deu alguns sinais de que nós não podemos confiar no físico do jogador, infelizmente. Ele tem um problema de joelho muito sério que vira e mexe, acaba o atrapalhando nas partidas. E hoje, o Natan é mais um peso pro Grêmio do que um jogador que ajudaria. O Grêmio não consegue se desfazer desse jogador, não consegue emprestá-lo pelo alto salário, ele em campo não ajuda absolutamente nada, não contribui com a partida, e o Renato parece estar tentando passar esse recado ao Natan, só que o Natan não está se ligando. No ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Natan atuou durante 20 vezes, ele fez 7 jogos como titular, marcou 1 gol e deu 1 assistência. A melhor partida do Natan, talvez, no ano passado, que eu lembro, acho que foi contra o Corinthians. Depois ele jogou uma partida bem abaixo contra o Palmeiras, aqui na Arena, e só. Não vi nada mais do Natan. Absolutamente nada. E assim, é um jogador que tá comendo 400 mil reais por mês do Grêmio. Um jogador que poderia dar chance a outro. É um problema que o Grêmio criou para si mesmo, um problema que tá aí, infelizmente. Natan Pescador, problema que o Grêmio vai ter que solucionar ali na frente, ou a gente pode ter sérios problemas nessas 9 rodadas que nós não teremos Cristaldo, não é mesmo? Vamos avançar? Vamos falar sobre a polêmica que tomou conta das redes sociais. Vou tentar te explicar rapidinho, tá? O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, ele deu uma entrevista ontem à noite pro canal do Duda Garbi, o assado pro Duda Garbi. Nessa entrevista, ele falou sobre a apresentação do Kudê. O Internacional fez a sua reapresentação, no caso, no início da temporada, os jogadores, a comissão e tudo mais, só que o Kudê se apresentou dias depois por estar com um problema familiar, um problema pessoal. Pois é, só que aí veio a apresentação do Grêmio logo em seguida. E na apresentação do Grêmio, o presidente Alberto Guerra deu o seu discurso e tudo mais e agradeceu a presença do Renato e deu aquela risadinha e tudo mais. Todo mundo entendeu, e eu confesso que eu entendi, que aquilo era uma provocação ao Internacional, porque o Kudê não estava na apresentação dos jogadores do Inter. Só que depois eu fui buscar informações nos bastidores e não. A risada, a indireta do presidente Alberto Guerra, naquela risadinha e agradecendo a presença do Renato, era para pessoas da imprensa que já estavam criticando o Renato
por ele não estar na coletiva que ainda não tinha acontecido. Quer dizer, os caras estavam criticando o Renato por uma coisa que ainda ia acontecer. Olha só porque lá no final do ano passado o Renato disse que talvez as férias fossem um pouco mais prolongadas. Bom, moral da história. O Alessandro Barcelos, presidente do Inter, tomou as dores, falou, inclusive do Renato. Falou que era uma questão pessoal do Kudê e isso era, abre aspas, diferente de estar na praia jogando futevôlei. Vocês acham que isso chegou até o Grêmio? Pois é claro que chegou. É claro que chegou. E aí, conversando com o pessoal do Grêmio hoje pela manhã, o pessoal tava dizendo, olha, não vai ter uma resposta, ninguém vai convocar uma coletiva pra falar sobre isso. Ou o Renato, daqui a pouco, até pode dar uma indireta ou algo do tipo. Mas os caras estão pegando, estão recolhendo, estão guardando e estão anotando. Porque o ano passado, o Internacional também deu umas provocadas bem fortes no Grêmio, né? Vocês lembram no último Grenal, a senha do Wi-Fi da imprensa lá no Beira-Rio eram os anos que o Grêmio tinha caído. Então, assim, faz tempo já que o Inter vem provocando, vem dando charadinha, vem papapá. Isso tudo o pessoal tá anotando pra usar de estímulo no próximo Grenal que acontece ali no final de fevereiro. Agora, uma coisa, tá? Agora é pra direção do Grêmio. Grenal não se ganha só no estímulo, tá? Precisa ter jogador. Fica a dica. Beleza? Mas é assim, os caras estão guardando e o clima pro Grenal já começa a ficar quente. O Grenal promete. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Lembrando, daqui a pouquinho tem a entrevista do Brum e o resumo aqui no canal, beleza? À noite tem a nossa live diária. Um grande abraço, até o próximo. Tchau!